Boa tarde, minha gente. Estamos aqui para mais um compromisso, que é talvez o último do nosso evento. Estamos aqui com duas autoridades, né, na área de pavimentos de concreto e pavimentos asfálticos. Primeiro, eu gostaria de dar um esclarecimento. Alguns me perguntaram, esse tema da palestra, que não está nem aí ainda, pavimento asfáltico versus pavimento de concreto, se seria uma espécie de competição, de disputa. Lógico que isso não tem sentido, né? A gente não está aqui para comparar em situações, em uma mesma situação, esses dois tipos de pavimento. Eles têm tecnologias diferentes, projetos, equipamentos. O que a gente quer saber dos nossos palestrantes aqui é exatamente o que se tem de novo, o que mudou. A gente cresceu, vamos dizer assim, entre aspas, ouvindo dizer que pavimento de concreto é para tráfego intenso, é para onde há veículos pesados, manobra, pontos de parada de ônibus. Bom, e que pavimento de asfalto era o mais utilizado porque é o mais simples, tem equipamentos bastante conhecidos de todos e, vamos dizer assim, é mais fácil de fazer. Então, você tem pontos, vantagens em um tipo, desvantagens em outro tipo e vice-versa, de forma que a gente sabe que tem que fazer uma análise específica, né, de cada projeto, de cada situação, de cada condição de utilização. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa mesa redonda, porque nós temos os especialistas aqui para fazer isso. Mas a ideia é que vocês entendam que a gente vai precisar muito da participação de vocês. Vamos provocar aqui o nosso pessoal no sentido da gente deixar isso um pouco mais, vamos dizer assim, atual. Tá? Esse conceito original de que cada um tem um tipo de utilização vem modificando, acho que sim, né? Durante o tempo, evoluindo, e dentro de uma mesma modalidade a gente tem confecções, conjunturas específicas, conjunturas diferentes de cada tipo, ou seja, pavimentos asfálticos, hoje você tem uma série de alternativas para utilizar, mais caras, mais baratas, mais duráveis. O que a gente critica sempre é essa ideia de que pavimento de asfalto dura no máximo 10 anos. Depois de 10 anos você tem que reconstruir o pavimento. Isso é um conceito retrógrado, antiquado. O pavimento de asfalto, eu fiz um artigo há muitos anos atrás dizendo que o pavimento asfáltico dura a vida toda e mais 6 meses. Em tom de brincadeira, mas é isso que a gente tem que interpretar, né? Claro que ele precisa de manutenção, precisa de intervenção antes que ele comece a apresentar problemas mais graves e requeira intervenções de maior custo. Mas todos sabem que a gente pode renovar esse pavimento asfáltico durante muito tempo. Por outro lado, você tem um pavimento de concreto, que exige um investimento possivelmente maior, mas tem uma durabilidade maior, com menor custo de manutenção. Então, tudo isso a gente vai destrinchar aqui, tá? Com a participação dos nossos convidados. Eu queria passar a palavra aqui para o nosso moderador, o Vinícius. Ele vai ler, então, o currículo resumido desses nossos convidados. Muito boa tarde a todos. Desculpem pela voz, é que ontem foi animado, né? Então, vamos partir aqui para a nossa última mesa do evento e aí sim ir para a cerimônia de encerramento, para que todos nós possamos voltar em segurança e muita alegria para nossas casas. Eu gostaria de convidar aqui nosso primeiro convidado, Fernão Dias Paz Leme, que é engenheiro civil graduado pela Universidade 9 de Julho, com especialização em engenharia rodoviária e vias urbanas pela Faculdade de Engenharia de São Paulo. Atualmente desempenha a função de coordenador de pavimentação da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, liderando iniciativas de aprimoramento em sistemas construtivos à base de cimento, com foco em pavimentação de concreto. Além disso, ministra cursos por todo o Brasil sobre pavimentos de concreto, coordena projetos voltados para a expansão do consumo de cimento através de práticas sustentáveis. Vamos à nossa palestra. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite da ABDR para poder estar ministrando esse painel aqui para vocês. Como o Dr. Joelson falou, a nossa ideia não é criar um embate,
né, não é criar um embate entre as soluções, mas sim como as soluções elas vão se complementar para a gente melhorar a engenharia rodoviária brasileira. Temos muito o que fazer, não é a ideia que a gente ficar fazendo comparativos de modo a diminuir, né, um sistema ou outro, mas apenas de como a gente pode melhorar a nossa engenharia rodoviária. Bem, para quem não conhece, né, a indústria do cimento, a gente tem aí praticamente mais de 90 unidades presentes aí em quase todos os estados do Brasil. Temos uma capacidade de mais de 90 bilhões de toneladas, com a produção aí, em média, em 2022, aí, de 60 milhões de toneladas. Então, vocês observem que temos aí capacidade de fornecer o principal insumo que a gente vai utilizar nas nossas estradas de forma aí satisfatória para quase todas as unidades federativas do Brasil. E temos uma capacidade aí instalada para atender qualquer demanda futura de pavimentos. Aqui estão os principais grupos, todos os grupos cimenteiros que temos no Brasil, são mais de 20 grupos de cimenteiros, os que estão associados à ABCP e os outros grupos que não são associados, tendo empresas integradas e não integradas. As integradas, elas produzem o clinker, as integradas são empresas apenas que fazem a moagem do clinker para a produção do cimento Portland. Algo que a indústria também vem se preocupando cada vez mais é justamente com essa questão de como a gente diminui os impactos ambientais com a produção do cimento. A indústria do cimento é uma das indústrias com maior preocupação da questão de como reduzir emissões de CO2. Se vocês observarem, a gente é benchmark aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós aqui temos aqui uma produção, uma emissão média de 565 quilos de CO2. E se você pegar a média mundial aqui, no ano de 2000, no mundo, seria mais ou menos o que a gente tinha. Então, o Brasil, as indústrias brasileiras de cimento é uma das que menos polui na produção do cimento Portland. E a gente vem buscando aí objetivos bem audaciosos de tentar eliminar, praticamente zerar as emissões. Então, temos aí o roadmap do cimento que estamos desenvolvendo. Então, a ideia é a gente ter reduções aí drásticas nas emissões. Hoje estamos aí nos últimos 20 anos conseguimos reduzir praticamente 18% de todas as nossas emissões, tendo aí um aumento da produção de mais de 250%. Então, aqui, quem quiser souber um pouco mais sobre o nosso roadmap, vai estar aqui nos anais aqui o link para acessar o relatório, tá certo? E aí, a primeira provocação que a gente faz para todo mundo, né? Por que os nossos pavimentos eles estão aquém do que eles deveriam estar? Por que eles não apresentam a durabilidade necessária que eles precisavam ter para atender ao usuário, principalmente, trazendo segurança, trazendo também rapidez, sem ônus para o poder público e principalmente para o usuário. Então, primeira coisa é a falta de investimentos no setor, né, pessoal? Todo mundo aqui sabe que a gente vem aí numa queda de investimentos no setor rodoviário. A gente parte ali de 2012, onde a gente teve lá o boom, né, onde a gente teve bastante investimento, e desde então a gente vem numa queda, é evidente, nos últimos 2 anos a gente teve um aumento significativo, principalmente de recursos federais, mas ainda muito pouco do que a gente precisa para enfrentar os desafios da nossa engenharia rodoviária. E quando a gente pega aí em relação do que é destinado da engenharia rodoviária, comparado com o que a gente investe no setor de infraestrutura, a gente observa que começa a se ter até um equilíbrio quase dos recursos, porque a gente precisa manter o principal ativo que a gente tem, que são nossas rodovias. A gente tem aí praticamente 450 bilhões de ativos rodoviários que precisam de manutenção todo ano. Se não tivermos recursos para fazer essa manutenção, esse ativo rodoviário ele vai se depreciar. Todo mundo aqui pinta o apartamento,
faz as manutenções devidas para a gente não depreciar o nosso bem. O DENIT, os departamentos de estradas de rodagem, prefeituras, municípios, também têm essa necessidade de manter os seus ativos. E aí, quando você avalia, praticamente todos os recursos que a gente tem, mais de 70% dos nossos recursos são destinados para a manutenção das nossas rodovias. Então, surge uma necessidade, tanto para um desafio, na verdade, tanto para o concreto asfáltico, quanto para o pavimento de concreto, de oferecer soluções duradouras, com menos manutenção. Então, a gente tem aí um trabalho hercúleo aí do Departamento de Estradas, o DENIT, né, com o novo método Medina, para a gente conseguir ter uma melhor metodologia para dimensionar os pavimentos asfálticos. Temos os pavimentos de concreto também, que estão aí tendo um crescimento no seu market share, para justamente a gente tentar diminuir esse cenário e a gente conseguir ampliar a densidade da malha rodoviária que a gente tem no Brasil. E isso é o que acontece quando a gente acaba não tendo recursos para a gente fazer a manutenção devida nos nossos pavimentos. Se você pegar aqui entre o ano de 2020 a 2022, a gente teve uma queda na valoração dos nossos ativos de quase 12 bilhões de reais, por falta de investimento. Não é porque foi negligenciado, é que não tem recursos suficientes para a gente fazer a manutenção, e isso aqui se reflete na perda de valoração dos nossos ativos rodoviários. Então, a gente tem que buscar soluções aí com a melhor durabilidade para que esse cenário aqui seja mudado, pessoal. E aí, o primeiro desafio que a gente tem é esse, né, pessoal? É justamente como que a gente vai enfrentar esse primeiro gargalo que a gente tem, que é justamente de maior relevância, que é o tráfego. E aí, né, Luiz, a gente enfrenta esse desafio, que é como que a gente vai dimensionar nossas estruturas, como a gente vai planejar nossos pavimentos, sendo que tantas incertezas que nós temos no nosso tráfego. A gente sabe que mudou demais, né, as características de tráfego. Será que as metodologias que nós temos para fazer nossos pavimentos, eles levaram em consideração a mudança da carga, tipos de pneu, pressão de enchimento, velocidades? Tudo isso mudou nos últimos anos e a gente precisa ficar atento. Não adianta utilizar metodologias ultrapassadas, que isso vai refletir justamente na qualidade dos nossos pavimentos. A legislação sobre o excesso de carga, a gente vem aí numa crescente, aumentando a tolerância de carga em vez de reduzir. Isso acaba também com os nossos pavimentos. A gente tem aí pavimentos que foram dimensionados considerando uma tolerância de carga, e aí vai se aumentando esse limite. Isso aí vai diminuir significativamente a vida útil dos nossos pavimentos. E aí, além disso, a gente tem essa questão. Quando a gente analisa, por exemplo, o Plano Nacional de Contagem de Veículos, a gente vai observar esse cenário. Porcentagem de veículos que trafegam com sobrepeso. Não vai ter milagre, nem com o pavimento asfáltico, nem com o pavimento de concreto, porque a gente precisa considerar a carga real quando a gente vai fazer os nossos projetos. O que a gente faz quando a gente tem um cenário desse? A gente vai considerar a carga máxima legal? Ou a gente vai considerar as cargas reais que estão sendo aplicadas na rodovia? Todo estudo de tráfego vem algo desse tipo? A gente consegue avaliar realmente uma campanha de pesagem significativa para verificar realmente quais são as cargas atuantes da estrutura que estamos fazendo o projeto? O que a gente faz? Segue a engenharia, a gente verifica quais são as tensões atuantes no nosso pavimento, ou segue decisões judiciárias? O que a gente faz? Isso é um problema. Fica longas brigas judiciais, todo mundo ganha, todo mundo está certo, e quem perde é a sociedade. Então, para isso, a gente tem aqui, uma das opções seria o pavimento de concreto. O pavimento de concreto, ele vai aqui apresentar algumas características, por exemplo, como ele é um material muito mais resiliente, né, quando a gente fala por questões de mudança climática. Nós temos aí um material que, ao contrário do asfalto, ele não é um material viscoelástico, então ele vai ter uma maior resistência na questão de altas temperaturas. Ele vai justamente contribuir significativamente para tentar reduzir
a emissões de CO2, quando a gente está falando principalmente da questão dos efeitos de ilhas de calor, a questão de menores congestionamentos, por ter menos manutenção, a gente pode ter esse ganho, a questão de economia de combustível, aos veículos trafegarem em superfícies mais rígidas, nós podemos significativamente reduzir o consumo de combustíveis dos veículos, principalmente veículos pesados. Um material 100% reciclável, que a gente consegue, ao final da vida útil, incorporar numa nova usinagem de concreto para fazer uma nova rodovia. A gente também, na questão da gestão dos recursos hídricos, né, a gente consegue ter aí nos pavimentos permeáveis de concreto uma característica de devolver a água, né, de volta para o solo, né, para os lençóis freáticos. Também tem a questão que é um material aí que não vai levar nenhum agente poluente, né, tanto para o lençol freático quanto para o solo. E maior resistência também, por ser um material que vai ter aí uma melhor distribuição de carga, né, pela característica do material, de ser um material mais rígido. Qualquer problema que a gente tenha, principalmente questão de enchentes, ele é um material que pode ter uma maior resistência e a vida útil. A gente, como falou, Dr. Joel, se a gente tem aí um material que normalmente a gente tem uma vida útil aí, que pode ter 20 anos, 30, 40 anos. A gente tem exemplos aí de pavimentos de concreto a serviço há mais de 70, 80 anos aqui no Brasil. Então, é característica do material, que a gente pode ter uma durabilidade significativamente maior. E aí, o que vem assim, quais são as características que vem o pavimento de concreto aumentando o market share ultimamente? A principal é justamente a questão que a gente teve, principalmente depois da política de preços, né, da Petrobras, dos aumentos que tivemos das misturas asfálticas, né? Fora outros fatores, mas esse é o principal. Porque se a gente observar, dentro dessa série histórica aqui, a gente teve um aumento de praticamente aí 270% da mistura asfáltica. Evidente que teve uma queda aqui agora, né? Tá em queda, mas nunca vamos recuperar o valor que tínhamos, por exemplo, lá em 2013. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com essa realidade e, com isso, o pavimento de concreto começou a apresentar um custo, né, já na viabilidade econômica, no custo de construção em muitas obras. Ele começa a ser viável já no custo de construção e não quando a gente analisa o ciclo de vida do pavimento. Quando a gente observa aqui a evolução das composições de preço unitário, as CCUs do DENIT também, dos principais serviços, a gente observa aí, por exemplo, o concreto asfáltico, faixa C, e o pavimento de concreto de formas deslizantes. Vocês observem que a gente também teve aí, justamente, alavancado por conta dos principais insumos que são empregados aí nesses serviços, né, tanto o cimento quanto o asfalto, a gente tem aí um aumento também. E quando a gente compara aí já o custo médio gerencial de soluções, a gente tem aqui, por exemplo, as soluções semirrígidas como as soluções mais caras. E quando a gente compara aqui o CBUQ com 7,5 centímetros, ele normalmente é a solução mais barata, sendo que o concreto de cimento Portland de 22 centímetros, ele se igualaria no preço mais ou menos com um CBUQ de 10 centímetros. Só que essas estruturas elas foram dimensionadas para um determinado número N. E aí, quando a gente verifica qual o número N que elas foram dimensionadas, vocês observem que, na verdade, se a gente tivesse que ter uma solução equiparável do pavimento de concreto, que é 10/8, a gente teria que adotar já um pavimento semirrígido. Então, por isso que a gente está começando já a ter bastante viabilidade econômica. Estruturas inflexível, 5/10, pavimento de concreto normalmente já está empatando o preço no custo de construção. Lógico, né, pessoal? A gente tem diversas características, além apenas do revestimento, que vão levar a gente a fazer um estudo de viabilidade. Mas é algo que está sendo já bastante verificada a questão do uso já de pavimento de concreto, não só em estradas rurais, né, altas estradas, mas também em vias urbanas. Como eu mostro aqui nesses exemplos. Aqui a gente também tem na questão de durabilidade e resistência, como eu falei para vocês, pavimentos em serviço aí há mais de 20 anos, 30, 40 anos, em diversas unidades federativas do Brasil, Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Avenida dos Farrapos, estive aqui há uns 2 anos atrás, né? Um pavimento de 1952, praticamente 70 anos em uso, né? Lógico, tem os seus problemas, principalmente na questão da característica superficial, que ele já teve ali uma abrasão natural por conta do contato dos pneus, mas estruturalmente atende ainda para o que foi dimensionado. Porque a gente está falando de uma via com uma velocidade diretriz baixa, então o usuário não percebe esse problema. Um case bem legal que a gente tem, né, aqui no Nordeste é justamente a duplicação da BR-101 Nordeste. Foi um case aí bem emblemático. E agora, aqui o DENIT, agora há uns 2 anos atrás, fez um levantamento, né, do índice de condução do pavimento em toda a sua extensão, e classificou aqui praticamente 93%, né, das placas de concreto analisadas estão em condições boas, aceitáveis. Lógico, vocês observam ali que a condição boa, ali a gente tem aqueles 60%, que são placas que vão necessitar ali de algum tipo de intervenção, mas você vê idades operacionais acima de 12 anos, ainda mantendo a qualidade, apenas 6% das placas necessitando de algum tipo de intervenção. Para finalizar aqui a minha fala, eu queria trazer para vocês essa experiência, né, esse experimento que fizemos aí com o apoio aí da ONB e do DENIT, né, onde a gente está testando também soluções de concretos reforçados com macrofibras. Esse trecho aqui que a gente fez, é o trecho número 2, a gente adotou uma placa de concreto reforçada com microfibra de propileno de 15 centímetros de espessura. Chegamos num N equivalente junto com o simulador HVS ali da Simular, de 1/10. A gente só não testou mais porque não tinha mais tempo para testar, porque senão a gente conseguiria muito mais ciclos de repetição. Então, a gente está conseguindo também explorar novas soluções para dimensionar e para ter alternativas. Então, o concreto com fibras é algo que está sendo empregado muito em vias urbanas e a gente praticamente vai ver aí em breve nas nossas rodovias. Bem, não está passando aqui? Ele trava. Pode passar aí para mim o próximo slide, por favor, então. Enfim, então tinha mais outros 2 trechos, né, que a gente também fez, um sem fibra e outro com fibra com 12 também centímetros aqui. Travou aí a apresentação? Bem, só para finalizar aqui a equipe, né, o pessoal lá que construiu o trecho experimental, né, pessoal com apoio da Votorantim Cimentos, pessoal da R9 Pro, Conquer Fiber, pessoal do DRDF, pessoal da MC Bauschmidt, todo mundo que foi envolvido aí nesse trecho experimental. Aí, tá? Fica aí já o registro, o agradecimento. E fica aí o meu contato, pessoal, para a gente precisar de qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Quero convidar aqui o Dr. Luiz, né, Dr. Luiz, para falar um pouco. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Bem, agradecer então as palavras do Dr. Fernão e passar para o nosso segundo debatedor aqui na mesa redonda. Dr. Luiz, por favor, a sua contribuição aqui na nossa mesa. Nosso segundo convidado hoje, Luiz Alberto Herman do Nascimento, é graduado em Engenharia Civil pela UFRGS em 1999, mestrado em Engenharia Civil, Geotecnia e Pavimentação pela UFRJ, COP, doutorado em Engenharia Civil pela North Carolina State University, consultor técnico do SEMPES desde 2003, com atuação em desenvolvimento de produtos asfálticos, publicou mais de 100 artigos científicos e tem vasta experiência nacional e internacional em asfaltos, incluindo avaliação de matérias-primas, processo de refino, desenvolvimento de produtos e especificações e coordenação de projetos multidisciplinares. Vamos à nossa palestra. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer o convite da
da BPV, da Enacor, da organização do evento, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho dos asfaltos aqui, em comparação, né, e em complementação a soluções de soluções rígidas de pavimentação, né. É um prazer muito grande que falo com essa plateia também. E um ponto também, assim, eu estou muito alinhado assim com a fala dos nossos moderadores, com a fala do Fernão, né. A gente não enxerga esse binômio, né, pavimento rígido, pavimento flexível, né. Mas a gente entende que o título mais apropriado do nosso debate talvez fosse soluções de pavimentação para desenvolvimento sustentável, né, da infraestrutura, né. A gente tem um país de dimensões continentais, diferentes materiais, diferentes costuras construtivas, os tráfego de veículos mais variados, né. Então, sempre essas soluções, né, estando na mesa de órgãos, agências, né, para um caso, uma pode ser melhor que a outra, a solução a depender do contexto, da situação, né. Claro que sempre tem condições mais específicas, você pega um corredor de ônibus, uma via de tráfego muito lento, né, o doutor Fernão falou da parte, né, viscoelástica, viscoelastoplástica, no caso, onde pode ter uma manifestação maior, né. Tem a questão da ilha de calor, né, mas quando olha outra solução, assim, tem a questão do ruído, e essa discussão vai longe, né, vantagens, desvantagens, isso quem escolhe é o usuário, é o órgão, né, é uma decisão que depende muito da expectativa que se tem para cada tipo de solução, né. Então, acho que, né, o importante, assim, deixarmos claros, assim, quais são os principais drivers, assim, das decisões, né. Eu acho que, atualmente, assim, né, a engenharia é muito voltada para custos, né. Tem a parte de sustentabilidade, que é bastante importante, e talvez ainda não seja a principal variável de escolha, mas é algo que cada vez vai ficar mais acirrado, né. Na própria apresentação do Fernão, ele mostrou a preocupação da BCP ali em reduzir as emissões do cimento. Na apresentação anterior da Petrobras, a companhia também buscando reduzir as emissões dos seus processos, né. São indústrias bastante envolventes em termos de emissões de carbono, então, sustentabilidade sempre é importante. E a performance desses pavimentos, né, que é o grande definidor, divisor de águas, né. Se a gente colocar aqui 1 metro cúbico de concreto cimento Portland, 1 metro cúbico de concreto asfáltico, né, um vai ter um preço menor que o outro, geralmente, volumetricamente, o concreto é um custo menor, né, o asfalto custo maior, a pegada de carbono é o contrário, o outro é maior. E o que vai definir isso é a vida de serviço, né, que está lá no pavimento, né, e, claro, governado pela performance dos materiais. Então, esse é um ponto importante, assim. E, conforme condições específicas, né, então, um pode ser mais vantajoso do que o outro, e é importante que a comunidade esteja isso bem claro, assim. Aqui é uma parte de custos. Isso aqui é uma apresentação feita pelo professor David Pereira, da Universidade Federal de Santa Maria. Isso foi em 2021. Né? Era uma época de pandemia, inclusive, né, a Petrobras, junto com a COP, organizava alguns encontros semanais da rede de asfalto. Então, foram aqui cerca de 40 palestras. A gente chamou convidados de vários continentes, né? Então, foi uma discussão muito rica, né? E em um dado momento havia muitas dúvidas com relação a custos de pavimentação, aqui custos de implantação, a gente está falando nesse momento, né? Então, o professor David fez uma análise bastante criteriosa na época, assim, né? Então, tem as premissas do trabalho dele, bastante, assim, convencionais, usou o método de São Paulo, né? Para pavimentos asfálticos, aqui usou a parte de flex pave, análise viscoelástica, considerando esse aspecto viscoelastoplástico dos materiais asfálticos, né? E se a gente pode falar que tem uma coisa assim que tem sido feita na parte de pavimentos asfálticos para evoluir na cadeia e conseguir atingir tráfegos mais altos de tráfego nos dimensionamentos, é justamente essa parte de previsão de performance aqui, tá? Então, isso aqui é um ponto extremamente relevante, né? A gente não consegue mitigar aquilo que a gente não mede, né? Então, tem um trabalho que foi feito com Petrobras, junto com a academia e diversas universidades durante vários anos, né? Foram mais de 20 anos de trabalho, foram monitorados diversos trechos experimentais, diversas soluções aí, e chegou a ser uma ferramenta bastante robusta que o sistema Petrobras hoje tem, e alguns parceiros também usam,
onde a gente consegue considerar clima, tráfego, materiais, né? E com isso a gente consegue detectar a performance dos revestimentos asfálticos de maneira muito robusta. Tá? Então, isso é um ponto super importante, porque no momento que a gente faz isso, a gente consegue aprimorar o desempenho do concreto asfáltico. Né? Então, isso é um ponto super importante da apresentação. Na época, o professor David ele chegou com algumas soluções bastante típicas aí, né, de projeto, né, e fez uma comparação, chegou a algumas premissas bastante parecidas que o Fernão considerou anteriormente. Né. Assim, vale um disclaimer, assim, né, o tráfego de 5 vezes 10 na 8 por uma faixa é algo que cai num problema de saturação da via, então, provavelmente, tem que ter mais faixas, vai reduzir esse N, então, é um ponto assim, forte de olharmos nesse momento. Mas assim essa foi a conclusão assim do trabalho na época, assim, tá? Isso em 2021. Né? Então a gente vê, né, assim, a barra da esquerda ali, um pavimento de concreto, a barra pretinha ali, uma mistura asfáltica convencional, né? E a parte do polímero na direita. Né? Então a gente vê que quando o tráfego vai ficando mais pesado, né, se a gente tem um material de menor performance, né, isso acaba impactando custos, né? E nitidamente, né, quando o tráfego passa ali de 5 vezes 10 na 7, com o material da barrinha do meio ali, já começa, né, a ficar espessuras muito grandes. Né? Então, o que se verificou ali? Né? Se usarmos um material de alta performance, isso a gente consegue medir, né? A gente consegue reduzir espessuras, consegue garantir altíssima durabilidade, né? E é o que está traduzido nesse gráfico aqui. Um ponto, né, que é importante a gente ter em mente, a gente, muitas vezes, com tráfegos muito pesados, esbarra não apenas em aspectos de fadiga, aspectos viscoplásticos, que nem o Fernão falou. Então, essa barra preta mais alta, onde logo tu vê que o custo da solução convencional fica desproporcional, realmente indica que não é uma solução indicada. Né? Então, na área de asfaltos, um grande movimento que tem para a gente conseguir aparecer como opção nessas tráfegos muito pesados, acima de 5 vezes 10 na 7, 1 vezes 10 na 8, né, até mais, bem mais, né, muito comum ver soluções asfálticas, né, de alto desempenho em pavimentos hoje durando bastante, é justamente você dispor de ferramentas que você consegue medir essa performance, né, e um mercado todo de industrialização de asfaltos que modifica os aditivos, que faz uma grande transformação nesses materiais. Tá? Então, é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa identificar desempenho, precisa ter materiais que têm esse desempenho, e isso tem que ficar claro na cadeia. Tá? É muito importante a cadeia sair do empirismo, entrar na parte mecanicista, a gente ver esse movimento, né, para que a gente possa trazer essa sustentabilidade e os materiais asfálticos conseguirem ter essa durabilidade esperada. Né? Então, isso aqui é interessante aqui, gente. Eu gosto muito de ficar no laboratório, né? Ver os materiais, tudo. Então, poxa, esse material alto desempenho, assim, né? Poxa, como é que pode? Para vocês terem uma ideia, gente, os ensaios de tração direta uniaxial de fadiga, né? Quando a gente pega alguns materiais modificados de alta performance, você aplica uma certa deformação no material convencional, tu vê que depois de 10, 15 mil ciclos, né, a 300 microstrains, ele já começa a se desintegrar. Alguns materiais modificados, não são todos, isso que é o ponto, a gente tem que saber escolher muito bem eles. Se você usar esse nível de deformação para eles, que você usa materiais convencionais, você entra no endurance limit, o material nunca rompe. Você tem que duplicar a deformação, triplicar muitas vezes, para que ele rompa esse material. Né? Então, você aplicando conceitos avançados, não surpreende quando você bota num pavimento isso, né? Você tem essa performance bem diferenciada, comprovada em campo por diversos experimentos. Tá? Então, isso é um ponto importante aqui, que é extremamente valioso você identificar a performance e medir ela e ter os materiais disponíveis. Né? Aqui é só mostrando que as tendências são exatamente as mesmas, né, quando você usa bases de cálculo diferentes, orçamentárias. Né? Então, é só mas as conclusões são as mesmas. Né? Aqui o professor David, na época, ele mostrou aí o custo por quilômetro do cimento, do CAP. Né? Então, a gente vê que, embora o asfalto ele seja um componente que tenha variações de preços que afeta a pavimentação, quando você pega todo o custo, né, do projeto ali, da superestrutura do pavimento, ainda assim, né, ele tende a ser menor do que, né, o cimento, né, porque ele, embora tenha custo menor, é um consumo maior também na obra. Então, esse é
né, um material que também afeta bastante o custo da pavimentação. Aqui é uma outra perspectiva de análise, né? Na Petrobras, a gente, para estudar o nosso posicionamento, nós precisamos analisar o mercado, então a gente tem um painel comparativo, que a gente chama painel comparativo Petrobras-COP, né? Isso aqui, gente, é um trabalho que está ficando pronto nesse momento. E o que faz aqui? A gente consegue colocar diversos cenários de materiais de pavimentação, né? Os concretos asfálticos a gente classifica pela classe de desempenho, né? O próprio DENIT está lançando uma norma agora, né, que já vem com essas classificações de performance dos materiais asfálticos, diferentes estruturas de pavimento, diferentes regiões, então o clima é considerado, né, e a gente consegue, como é uma base online, a gente consegue atualizar em tempo real custos de pavimentação, né, então a todo instante a gente tem essas informações sendo geradas aí, né. E aqui pegando um cenário bastante típico, assim, material polimérico, de boa performance, comparando, a gente vê que as conclusões, né, ali o azul é a solução asfáltica, verde é a solução em cimento Portland, então vê que quando os tráfegos vão aumentando, né, os custos vão se equilibrando, assim, né, então esse é um ponto, né. Mas por que você não colocou um material de baixa performance aí? Porque o sistema rejeita, né, quando o tráfego é muito pesado, a gente não consegue colocar isso, né, tem que ter o pé no chão e saber que quando você vai comparar seu material com cimento Portland, você tem que estar com alta performance, né? Aqui é o framework que eu comentei anteriormente, tá? Isso aqui é a ferramenta computacional aí que se utiliza para prever performance, né? Esse framework todo integrado aqui foi objeto de premiação no Prêmio Inovação da ANP, né? Então é um projeto que foi bastante reconhecido aí pela área de petróleo também. E o que faz isso aqui, né? A gente mede propriedades dos materiais, ali é o FlexPave BR, uma versão nacionalizada do FlexPave, calibra com dosagem, prevê performance. Então, ali você tem a saída de custo, saída de carbono, você consegue fazer essas medidas com bastante acurácia, né? Então, esse é uma ferramenta muito diferenciada, tá? Muito diferenciada para analisar pavimentos, né? Exemplos de aplicação aqui, então, um pavimento típico, né? Você tem um certo número N que você quer projetar, né, uma área trincada de projeto, um nível de confiabilidade. E olha o que acontece quando você sai das diferentes classes de fadiga dos materiais asfálticos, né, para a mesma condição, né, você pode aprimorar a dosagem do material, né. Esse BMD, o que significa? É Balance Mix Design, né, que é um sistema de dosagem de concretos asfálticos que a gente se desvincula um pouco da parte volumétrica, VAN, RBV, volume de vazios, e a gente acopla isso ao pavimento, né? A gente vai lá no pavimento e a gente mede a propriedade em diferentes pontos de um estudo de dosagem, simula a durabilidade no pavimento e, com essas propriedades na mão, a gente consegue maximizar a performance. E quando você maximiza a performance e combina isso com produtos de maior performance também, você consegue pular de classes e reduzir espessuras para as mesmas durabilidades, tá? Isso aqui é 95% de confiabilidade que é feito. Então, o caminho assim que eu entendo de sustentabilidade e competitividade desses materiais, como, né, o nosso moderador falou, é a parte, né, de prever esse desempenho e você maximizar a performance, tá? Isso aí, combinado com o que a cadeia consegue entregar de produtos modificados, consegue competir em altos níveis de tráfego, né, com soluções de cimento Portland, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Se a área de asfalto ficar no empirismo, né, esses desempenhos não são identificados, né? Então, acaba que as análises de projeto elas ficam para trás e você não consegue mostrar o desempenho do produto. Então, é um aspecto muito importante. Aqui é um estudo mais direcionado, tá? E aqui foi um ponto que buscou-se levar a parte de construção, a parte de custo do usuário, tá, no pavimento. Tá, e qual foi a técnica utilizada aqui para poder comparar duas soluções? Então, pegamos 2 pavimentos flexíveis aqui, né, com estruturas asfálticas de alta performance, e a gente estabeleceu um nível de serventia do material, uma variação de regularidade, né? Então, quando você vai lá e você dosa e dimensiona um pavimento de concreto, né, tem várias metodologias aqui, né? Então, o método da PCA, que é muito usado para o DENIT, geralmente tem espessuras menores, né? Aí você vai no método da ASTO. Qual é a vantagem do método da ASTO? Aqui ele preconiza uma
uma serventia mínima do pavimento, né? Então, se você pega aquela serventia que tem lá, aquela variação de regularidade, e coloca aqui, você tem um custo de construção. Se você faz ao contrário, e coloca qual é a serventia esperada para essas espessuras, né, você tem um custo de construção menor aqui, mas uma evolução muito maior dos custos operacionais do pavimento, porque o IRI nessa condição vai ser muito maior. Tá? Esse é um ponto, embora seja empírica essa análise, tem uma ampla base de calibração, o método da ASTO. Né? Então, aqui é um ponto assim, né, que o pavimento, mesmo não rompendo, né, a serventia dele piora muito, né, com tanto de asfalto, e pode evoluir essa parte de IRI, impactando custos. Tá? Então, aqui, a gente vê aqui para um tráfego de 5 vezes 10 na 7, os custos estão muito equilibrados. Né? Então, olhe que ali um pavimento de concreto com um cimento de maior resistência já começa a entregar custos menores, né? E bons custos operacionais. Né? Então, fica tudo muito equilibrado nesse contexto aí de mesma serventia. Tá? É um ponto de bastante atenção aí. O que a gente chama atenção aqui, por que foi feita essa análise aqui? Porque, além da questão do custo, quando a gente achou um cenário equilibrado, né, a gente tem que olhar a parte de impactos ambientais do pavimento. Tá? Então, isso precisa entrar na nossa conta e a gente tem que estabelecer isso. Tá? Nessa parte de de impactos ambientais, o que a gente tem assim que foi considerado nessa conta? Né? A parte de construtiva, né, e a parte de uso do pavimento. Então, aqui pegou-se alguns modelos do HDM, né, consumo de veículos todos, né, a parte de materiais também, base de dados nacionais que a gente tem para materiais asfálticos, e fez esse balanço. Olha, vamos ver como é que ficam esses materiais num caso onde tem um equilíbrio assim, de custos, né, o que tem esses pavimentos a oferecer em termos de sustentabilidade. Então, a resposta é essa que está na tela. Né? Então, ali a técnica utilizada, o aplicativo é o CIMAPRO, né? E a Petrobras, junto com parceiros, junto com a COP, né, concessionária de rodovias, ela foi pioneira no lançamento de fichas ambientais de concretos asfálticos. Então, em testes de campo, com novos produtos, a gente conseguiu certificar a pegada de carbono da massa asfáltica, e essa certificação foi validada por uma instituição terceira, dizendo, olha, essas medições aqui são verdadeiras, nós atestamos isso. Como é que eu faço para voltar aqui? Pode voltar para mim, por favor, aí? Isso, obrigado. Então, a gente teve essa experiência muito grande, e aqui a gente usou o mesmo framework para fazer a avaliação dos pavimentos aqui que estão em questão. Né? Então, o que a gente vê, assim, e é um ponto assim, que merece muita atenção. Né? Nessa mesma condição de custo, quando você olha pavimentos que foram de concreto, que foram dimensionados, né, para ter uma serventia parecida com os flexíveis, você tem um equilíbrio muito grande assim, na parte de consumo energético ao longo do ciclo de vida. Né? Inclusive, tu vê que são valores muito parecidos com o que estão na literatura, né? A relação custo de implantação, emissões na implantação, emissões na construção, né, para soluções aí, né? Espera aí que eu estou aqui na parte de CO2, está certo, né? E o que vê assim, né? A parte construtiva realmente é um ponto de atenção aqui da parte, né, quando a gente olha para o cimento Portland, né? É um material muito emissivo, né? E muito consumido na pavimentação, né? Eu vi ali o Fernão estava reportando aí 600, 500, né, quilos de carbono por tonelada de cimento, e é um material que é mais consumido ainda. Né? Isso aí, quando compara com materiais asfálticos, é mais do que o dobro da emissão. Né? Então, realmente é um desafio muito grande da indústria de cimento Portland, né, tomar cuidado com essas emissões aí, tá? Porque realmente... e é importante para todos que isso seja mitigado. Né? A gente vê grandes movimentos dessa indústria para reduzir esses impactos, especialmente porque ela não é uma indústria que atende só a pavimentação, é uma indústria essencial para outras obras, construção civil, aí, os cimentos são, né, essenciais para as obras de infraestrutura. Tá? Então, aqui é só uma provocação mesmo, tá? A ideia foi trazer algumas informações, algumas análises, assim, né, mostrando, assim, destacando a importância da performance, né, dos materiais. Hoje, né, sendo repetitivo, mas é importante citar, né, na área de asfalto temos muitas soluções de alta durabilidade e e nós conseguimos medir isso de maneira muito objetiva, então esse é o ponto chave para a gente conseguir
competir com pavimentos de concreto, se tornar boas soluções e tráfegos elevados, né? E a questão da sustentabilidade também, né? Um ponto de muita atenção que a gente tem que ter. A gente não pode deixar de lado, porque diferentes soluções, diferentes aspectos aí de sustentáveis. Então, gente, a mensagem que eu queria passar era essa, né? Agradeço a atenção de todos e a gente fica aqui para as discussões. Assim. Obrigado. Vou agradecer aí a colaboração do Dr. Luiz, muitas informações úteis para nós, e gostaria de provocar aí a plateia para a gente começar, então, com as questões. Estamos aqui os dois palestrantes à disposição. Eu vou passar, então, aqui para o doutor Vinícius, para ele coordenar, então, as perguntas. Vamos lá, pessoal. Vamos sair um pouco aí da timidez, vamos acalentar o debate. Eu tenho uma pergunta aqui do Márcio Periotto, da Petrobras. Entendo que ambas as soluções são viáveis e apresentam vantagens e desvantagens a depender da condição de projeto. Porém, na pavimentação rígida, uma reclamação recorrente dos usuários é o comportamento de vibração e ruído característico, especialmente nas juntas de dilatação. Há alguma abordagem que vise resolver essa questão para melhorar o conforto? Exemplo de aplicação, com muita reclamação de usuários, é o caso de alguns trechos do Rodoanel em São Paulo, Fernão. Olha, a questão do conforto de rolamento, a BCP, a gente tem também na BCP, quando tivemos que desenvolver o pavimento de concreto aqui no Brasil, uma das missões nossas foi trazer equipamentos para executar também o pavimento de concreto. Então, dentro desses equipamentos, além de usinas, misturadoras e dosadoras, vibroacabadoras de formas deslizantes, nós também temos equipamentos para medir a irregularidade longitudinal. Nas últimas 25 obras que a BCP fez levantamentos de índices de irregularidade longitudinal, o IRI, né, nós conseguimos chegar num IRI médio de 2, 1,9 a 2, IRIs até significativamente muito baixos. Esse problema de juntas, né, de dilatação, normalmente é bem comum, porque normalmente o que temos, né, nas juntas transversais são juntas de retração, né, que são juntas menores, normalmente juntas seladas, e na maioria dos projetos que nós temos aí observado, não há esse problema. Evidente que em casos isolados, né, por problemas ali executivos, pode ocorrer esse tipo de defeito. Então, é algo assim que, normalmente, assim, quando tem esse problema, até por questões contratuais, né, na entrega da obra, isso não é aceito. Uma solução que a gente está crescendo de uso no Brasil é justamente a gente utilizar vibroacabadoras incorporado com o sistema 3D. Então, essas vibroacabadoras, elas não necessitam mais daquelas linhas guias que ficam ao lado da pavimentadora, sendo tudo controlado por GPS, e temos alcançado aí índices de conforto de rolamento baixíssimos. Quanto menor esse IRI, que a gente vai ter no pavimento de concreto, por ser um material que ele vai ter aí um comportamento de degradação muito baixo ao longo da vida útil, na questão da evolução do IRI, nós vamos aumentar aí o nível de serventia desse pavimento aí, o índice de serventia final dele vai ser mais prorrogado, tendo um número de repetições admissíveis muito maior. Natália, deixa eu ver se eu não erro o sobrenome, é Mensch, Ecoplan Engenharia. Quais são os principais critérios utilizados para prever a necessidade de manutenção de pavimentos rígidos e flexíveis ao realizar um comparativo econômico, considerando a vida útil dos pavimentos? A manutenção dos pavimentos, se eu entendi a pergunta, assim, né? Aqui nessas análises, por exemplo, que foram apresentadas aqui por mim há pouco tempo, né, aquele N de projeto ali, então, assume-se que a manutenção naquele período vão ser manutenções bastante preventivas, né, típicas desses pavimentos. Né, então, eventualmente, pode ter alguns desgastes superficiais, né, você precisa, em algum momento, corrigir atrito, né, então, trabalhos bastante superiores nessas camadas. Né. Então, da mesma forma que hoje se dispõe, né, de
concretos asfálticos, né, utilizados para a construção de pavimentos novos, que tenha essa alta performance, né, você também pode, né, quando vai fazer a manutenção desses materiais, quando ele requer algum reparo superficial, que você vai lá, né, e recompõe essa camada assim, com materiais da mesma natureza. Assim. Então, eu digo que é isso. Né? Porque, por exemplo, uma solução muito utilizada na pavimentação asfáltica para manutenção de pavimentos é o microvestimento asfáltico a frio. Né? Então, que é uma solução bastante robusta, assim, quando você tem pavimentos com... Mesmo tendo pavimentos com níveis de tráfego importante, ela tem baixo custo, você consegue rejuvenescer a camada e assim você dá uma sobrevida. Porém, quando você vai para, aqui no nosso cenário, aqui, né, Fernando, são tráfegos muito elevados, né, já passa a ser uma solução que não é totalmente adequada para essas condições de serviço. Então, geralmente, quando se pensa em manutenções assim, mais corretivas nesses pavimentos, eu digo que são concretos asfálticos aí dos mais diversos tipos, né, porém sempre seguindo as premissas de performance. Né, e aí, isso ao longo da vida de serviço, não só você pode restabelecer a performance, como se você tiver alguma variação das condições funcionais, que você necessita fazer alguma correção. Né, então, tem diversas soluções, tipo SMA, camadas porosas, camadas descontínuas, que melhoram textura, melhoram drenabilidade, né, spray d'água, né, até mesmo ruídos. Né, então, você pode não apenas reabilitar o pavimento asfáltico, como também você pode, né, dar um plus nele de serventia, de funcionalidade, trazendo mais segurança para os usuários. Assim, eu acho que é nesse sentido. No caso do pavimento de concreto, normalmente o que a gente pode fazer é utilizar algumas equações de desempenho que existem aí no mercado, tanto do manual empírico, o manual da ASTO, né? Então nós temos lá equações ou até próprio HDM4. Então vamos ter lá as principais danos que vão ocorrer no pavimento de concreto ao longo da vida útil vão estar relacionados com a questão da fadiga e a erosão, que seria justamente ali o escalonamento de juntas. Então, nós temos ali equações, lógico, todas elas necessitam de alguma calibração, que a gente consegue prever ao longo da vida útil, dados os parâmetros de projeto, qual que vai ser a evolução dos danos causados no pavimento de concreto, e com isso, a gente tendo essas informações em mãos, de como vai ser a evolução do dano, a gente consegue prever as medidas corretivas. Então, num estudo de viabilidade técnico-econômica, o ideal a gente seria utilizar esses modelos, né, de desempenho, ou da ASTO ou HDM4, né, para a gente verificar quantas trincas transversais vão aparecer no pavimento ao longo da vida útil, a magnitude de escalonamento, a evolução do IRI dadas as condições de contorno que a gente vai colocar no modelo, e com isso prever soluções aí mitigadoras para esse desempenho. Quando a gente falta esses parâmetros, tem que buscar referências bibliográficas, né, de trabalhos aqui já publicados no Brasil, que prevêem aí tanto as recuperações de restauração quanto de manutenção, para a gente estimar, né, um valor, pelo menos no orçamento, quando vai fazer uma análise econômica, né, levando em questão a parte de manutenção. Pergunta aqui do Abner, da Rodovias do Tietê. Quais são os principais desafios a serem superados para uma maior disseminação do uso de pavimento de concreto nas rodovias brasileiras? Eu acho que é a cultura, principalmente. A gente aqui está no meio... O pavimento de concreto ele tem 2% de market share nas nossas rodovias. Se eu quiser forçar a barra aqui, posso falar 3 a 4. Sergipe mesmo, as estaduais, nós temos 1,6. Temos um trechinho aqui só próximo. É muito pouco. Então, é natural. Todos os técnicos que estão aqui envolvidos desenvolveram pesquisas acadêmicas voltadas já para o pavimento flexível. Todas as empresas se estruturaram comprando equipamentos para a construção de pavimentos flexíveis. Os projetistas se especializaram em produzir projetos. Então, isso é algo que vai ser com o tempo. A gente precisa também ter mais empresários interessados para a gente conseguir ter uma maior oferta, né, de demanda também de mão de obra para executar. Eu, particularmente, fico rodando o Brasil inteiro, ministrando cursos, né, de pavimento de concreto para levar informação técnica, porque tem uma grande necessidade, né,
de informação técnica disso. Então, o que falta é justamente essa questão da cultura. Não é amanhã vamos começar a licitar 50-50. Mas isso é aos poucos, de acordo com a necessidade, de acordo com as características da via. Não adianta em uma rodovia onde a gente tem diversas intersecções numa duplicação, eu querer começar a fazer concreto, asfalto. Isso não viabiliza. Vamos necessitar fazer uma duplicação com asfalto. Mas em trechos ali de duplicação, onde que a gente consegue ter uma produtividade, pavimento concreto, a gente normalmente executa ali 800 metros, 700 metros por dia. Então, a gente precisa ter ali uma frente de trabalho significativa. Então, eu acho que com o tempo, os empresários vão começar a ver essa necessidade. Temos aqui fabricantes nacionais já estudando e planejando para desenvolver equipamentos vibroacabadoras aqui no Brasil, o que a gente tinha que trazer. Então, é algo que vem aumentando aqui no Brasil. No futuro próximo vai ser bem competitivo. Só complementando aqui, pessoal, eu falei 1,6% de rodovias estaduais, né? Claro que quando tem a contribuição aqui da BR-101, esse percentual aumenta. Uma pergunta aqui de Edson Barreto, do DR Sergipe. Tendo em vista que o CAP 5070 é o mais utilizado, poderiam decorrer um pouco sobre o motivo do mesmo ser o mais utilizado e qual a vantagem perante os demais tipos de CAP? Deve estar falando aqui para Nordeste, né? Certo. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Qual é o motivo de ele não ter... Sim, eu acho que quando a gente pega e faz a escolha do material asfáltico para a nossa obra de pavimentação, né, então sempre tem que ser feita uma análise técnico-econômica, né, para a gente poder avaliar qual é a melhor solução de pavimento para aquela dada situação, né. Então, se for feita uma análise técnico-econômica, né, onde você pega o CAP 5070, que está entregue dentro das especificações, que dê uma boa qualidade, mas, evidentemente, por não ser um produto modificado, tem uma certa performance, né? Se você fizer, vamos caracterizar esses materiais, né? Vamos fazer os testes de deformação permanente, vamos fazer os testes de fadiga, todos esses elementos, você vai ter uma certa performance. Você pega os produtos modificados, né? Um AMP 6085, um AMP 6590, você pega o asfalto borracha. Se você vai lá e faz os mesmos testes de performance, e você dispõe de ferramentas muito objetivas aqui para prever isso e quantificar custos, né, você vai ver que quando os tráfegos ficam mais importantes, né, a análise de custo vai direcionar para esses materiais modificados, né, e vai reduzir, né, a retirada de materiais convencionais, aumentar a material de polímero. A grande pergunta que fica, né, essas análises, elas são feitas de maneira bastante objetiva, né? Então, eu acho que hoje essas decisões são tomadas de forma muito empírica, né? Então, quando você parte para esse lado empírico, essa parte de desempenho, de engenharia de valor não aparece. Então, direciona o mercado para pegar os produtos convencionais e acaba, né, acontecendo o que aconteceu ali. Perfeito. Alexandre de Oliveira, do DENIT de Santa Catarina. Como se dará a adaptação dos métodos de dimensionamento para a utilização de concreto com fibras de polietileno? Isso poderá fazer com que haja redução de emissões, já que a espessura das placas poderá ser reduzida. Vocês acham que esta redução de espessura é, consequentemente, uma menor emissão de CO2? Poderá fazer com que o cimento fique mais competitivo em termos ambientais? Sim, naturalmente, se a gente aplicar um reforço estrutural no pavimento, naturalmente, com a redução da espessura, terá menos emissões. Na questão dos métodos de dimensionamento, aí a gente está falando já de um tipo de material, né, reforçado com fibras. A gente não está falando de pavimento de concreto simples, que nem a gente viu aqui nos exemplos da palestra do Dr. Luiz. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com conceitos não de elasticidade do concreto, mas sim na fase plástica do concreto. Então, a gente tem aí já metodologias desenvolvidas, principalmente que hoje é muito aplicada na questão de pisos industriais, né, mas já com aplicações aí, para vias urbanas. Veja que a gente até fez testes, né, simulamos aí, através de
lá no DENIT, né, na unidade de Santa Maria, né, com um simulador de carga, justamente para a gente verificar qual que vai ser a resposta, né, estrutural de um pavimento desse com fibras. Além da questão do reforço, né, a gente tem a questão da redução também da dimensão das placas. Isso é algo que a gente precisa trabalhar também quando a gente está trabalhando com pavimento com fibras, principalmente em vias urbanas. Pois a gente consegue, ao reduzir o tamanho das placas, diminuir significativamente as tensões atuantes. Então, a gente precisa ter uma mudança, principalmente na metodologia de como a gente está, o comportamento estrutural, né, de um pavimento com fibras, e também da questão geométrica. A gente precisa associar esses dois critérios para que a gente consiga fazer a redução das espessuras de forma significativa. E quando eu falo significativa, seria em torno aí de pavimentos que normalmente, concreto simples, ficaria entre 20 e 19 centímetros, para experiências que a gente está tendo aqui agora entre 10, 12 centímetros. Então, a gente vai conseguir significativamente reduzir pelo menos na metade as emissões nesses trechos. Pergunta aqui antes que eu me perca, da Mara do Daer, do Rio Grande do Sul. Ambos os pavimentos, flexível e rígido, carecem de adequado controle tecnológico na execução. Quais as ações da ABCP e a Petrobras que podem apoiar para a qualificação de técnicas e mão de obra empregados no controle tecnológico? A BCP, normalmente, a gente roda o Brasil inteiro, né, dando apoio aí para os departamentos de estradas de rodagem, DENITs. Temos diversos termos de cooperação técnica com diversos departamentos de estrada de rodagem, com o próprio DENIT, onde, quando começa uma obra, normalmente a gente vai lá, faz treinamentos na parte de tecnologia do concreto, controle tecnológico, acompanha as pistas testes, a gente tem representação em praticamente todos os estados do Brasil, onde que a gente vai lá com os nossos representantes, eles acompanham essas obras, principalmente obras rodoviárias e obras urbanas, tentando, né, logicamente, né, a gente tem um esforço que a gente faz para trazer aí a maior qualidade possível para nossos pavimentos. Então, essas são as ações que a BCP faz. No próprio DAIA já fez lá alguns cursos de capacitação e em breve a gente vai fazer lá, né, Mara, um curso lá de manutenção de pavimentos de concreto. A parte de controle tecnológico realmente é um fator decisivo nas obras de pavimentação, né? Isso requer não apenas infraestrutura de laboratório, normativo também adequado, como também pessoal especializado, né? Eu acho que essa questão de capacitação é algo muito comum nas cadeias, né, Fernão? A gente precisa estar atento a isso. A Petrobras, por exemplo, por muito tempo, ela investiu em capacitação da cadeia, né? Então, foi lançado o programa, o Proasfalto, então foram feitos livros de pavimentação para esclarecer, levar até a ponta da cadeia o conhecimento, o esclarecimento, né? E foi um lançamento de muito sucesso da companhia, né? Junto com seus parceiros, né? Me lembro que a primeira versão do livro teve mais de 30 mil downloads, né? Então, qual o laboratório de pavimentação que a gente não vai hoje, que não tem aquele livrinho da capinha amarela, né? E mais recentemente, num esforço da própria AB, daí foi feita uma nova versão desse manual, então foi atualizado. Então, acho que é importante ter conhecimento, né, para que esteja lá e, eventualmente, eu acho que vale, embora não seja o papel da Petrobras, né, controlar a obra, eu acho que pode estar junto na cadeia para promover o melhor uso do seu material. Isso é um ponto. Agora, outro aspecto importante que, quando a gente vai fazer o controle tecnológico, nós temos que ser muito efetivos naquilo que a gente está controlando, né? Então, no momento que você sai de análises muito empíricas e passa para análises mais mecanicistas, e você deixa bem claro quais são as propriedades esperadas do seu material, né, você torna muito mais efetivo o seu controle, tá? Então, essas técnicas que a gente não teve a oportunidade de entrar em detalhe aqui, né, mas, por exemplo, o balançamento de concretos asfálticos, que a gente chama de BMD, o que você faz na verdade, né? Você desacopla a parte volumétrica do teor de projeto, mas, por outro lado, depois que você projeta, você calibrou essas propriedades com a performance e a durabilidade do pavimento. Então, você tendo propriedades volumétricas associadas à durabilidade para aquele projeto, para aquele material que está lá, né, você gera objetivos
muito claros para que o controle tecnológico seja feito e garanta a performance do pavimento. Inclusive, você pode beneficiar, você pode penalizar construtores, né, de maneira bastante racional, né, e acaba que quando você traz essa racionalidade, isso até tem um gráfico do próprio FHWA, né, quando você traz esse mecanicismo, sai do empirismo e aprimora esses métodos de controle, as responsabilidades saem do órgão e passam a ser delegadas para os operadores, para os construtores, né? Então, isso aí, você força a melhorar a qualidade dos pavimentos também. Tá? Então... pessoal, eu peço a vocês que continuem mandando as perguntas, mas, devido ao avançado do horário, as que não forem feitas e respondidas aqui, a gente repassa para eles depois e eles dão um feedback para vocês. Uma pergunta aqui, Tiago Aragão, do COP, UFRJ. Como mostrou a palestra do Dr. Luiz Alberto, há ferramentas modernas e robustas para dosar por desempenho, caracterizar mecanicamente e medir impactos ambientais de misturas asfálticas com informações reais de campo. Dado que é essencial ter essas medidas em mãos para fazer análises acuradas, como tem evoluído o setor de concreto na modernização dessas ferramentas de análise? Se eu entendi mesmo a pergunta, é a questão da parte de ferramentas computacionais para a gente fazer simulações de dimensionamento, de projetos, é isso mesmo que eu entendi? O que a gente tem hoje, a BCP, a gente vem, em todos os treinamentos que a gente vem fazendo pelo Brasil, a gente desenvolveu ferramentas também para que o projetista consiga não utilizar mais aqueles ábacos que a gente tinha antigamente de dimensionamento, né? Óbvio que o dimensionamento ainda é utilizado ali as metodologias clássicas, mas hoje, né, com ferramentas computacionais que a gente consegue simular e fazer dimensionamentos, comparando até métodos distintos. A gente consegue fazer simulações através da PCA 84, ASTO, que nem o Dr. Luiz mostrou, outros métodos também, como métodos da Street Pave, ou análise até mecanicistas. Então, a gente tem aí disponibilizado essas ferramentas. Quem quiser também essas ferramentas, aí ter acesso, depois me procura, que eu encaminho aí por e-mail ou por WhatsApp, explico o funcionamento, e com isso a gente consegue fazer aí também análise de acessibilidade aí da espessura, fazendo simulações até para verificar qual que é, às vezes, o impacto, né, de aumentar, por exemplo, 1 centímetro na espessura, na questão da vida útil. Tem diversas experiências aí com DENITs, que estão, de superintendências que estão saindo projetos em white-topping, onde que a vida útil de projeto está para 30 anos. Então, a gente já está pensando em aumentar a vida de projeto, o horizonte de projeto, não para 20, mas para 30 anos. Então, com essas ferramentas, conseguimos fazer essas simulações e verificar qual que é o impacto disso no projeto. E a última que a gente tem aqui, qual a diferença de custo entre o CAP tradicional para os novos sustentáveis, doutor Luiz? Isso é significativo hoje? Desculpe, eu não entendi a pergunta. Qual a diferença de custo entre o CAP tradicional e esses novos CAPs chamados sustentáveis? Obrigado pela pergunta, né? Quando a Petrobras faz esses asfaltos sustentáveis, né, ela tem um custo adicional para botar esses produtos no mercado, né? A linha CAP Pro, por exemplo, o W, ele recebe um aditivo, né? Então, naturalmente, a gente tem um custo incorporado no material. Quando a gente vai para o CAP AP, que é o material mais utilizado para reciclagem, embora ele não tenha um aditivo, né, ele tem correntes mais maltênicas, né, que também são correntes de maior valor para o refino, então também aumenta o custo do produto. Qual é a estratégia de precificação desse produto de custo? Nesse momento, tá, o CAP Pro W, por exemplo, ele tem custo muito equivalente do CAP 3045 convencional, tá, muito próximo, né? E os benefícios são grandes desse produto, né? Quando você coloca na ponta do lápis o quanto que se economiza de energia, né? Por exemplo, o CAP Pro W, quando você reduz 30 a 35 graus, né, a gente está falando de 40 litros de combustível por tonelada de asfalto aplicada, né? A gente fez um experimento essa semana e a gente viu 10% de aumento de produtividade na usina. Esses 10, 15% de produtividade, quando você vai nos sistemas de orçamentação, né, isso também dá um ganho da ordem de grandeza do combustível também.
Então, qual é a expectativa agora, qual é o pensamento da companhia, né? A gente precisa penetrar com esses produtos no mercado, né? Então, essa estratégia de precificação é um pouco mais agressiva nesse momento, mas em algum momento, né, vai ter que ter um equilíbrio nisso, de tal forma que o preço do produto, né, esses ganhos do produto sejam compartilhados de forma que fique sustentável economicamente para a companhia e que também tenha ganhos econômicos para a cadeia. Tá? Então, é essa a diretriz aproximada assim, que a gente tem em mente. Eu posso fazer um agradecimento aqui? Eu gostaria de agradecer o Marcos Lama, né? Ele ajudou bastante nos dados da apresentação e tem ajudado muito, né? Ele é pesquisador residente do CEMPES. A Petrobras tem um módulo de conexões com a inovação, então a gente busca talentos nas universidades. Eles pediram para te levantar aqui, Lama. Aí, o Alex está do lado dele, ele também é um residente do CEMPES, né? E é um módulo de conexões da inovação que a nossa área de gestão tecnológica tem, que permite que a gente busque talentos na academia para trabalhar em projetos nossos. Sim. Então, eles ajudam muito e impulsionam bastante os nossos projetos. Eu preciso agradecer pela ajuda que eles dão para a gente aí, tá? Bem, pessoal, vocês viram a nossa disputa aqui, transcorreu com um fair play muito mais refinado do que o das nossas ginastas olímpicas, né? A Simone Biles e a nossa... Como é? Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. Então, foi uma disputa muito, muito boa. A Simone Biles ficou bem atrás da nossa Rebeca, em todos os aspectos. Mas eu falo no refinamento das duas, né? Na disputa certeza. refinada. Então, foi o que aconteceu aqui na nossa disputa. Bem, pessoal, nós temos ainda aberto o WhatsApp. Se tiverem algumas perguntas a mais, não tem problema, vocês encaminham para a gente e a gente direciona para os nossos palestrantes. Resta só agradecer aos nossos convidados, foi excelente, o tema é palpitoso, vocês viram que provoca uma série de perguntas, e nós vamos dar para encerrar dessa mesa redonda e convidar vocês para, daqui a pouco, temos o encerramento do evento. A presença de vocês é importantíssima. Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Bom, e nesse momento, a organização do evento pedir para alguém do cerimonial vir entregar umas lembranças, né? Essas lembranças foram entregues hoje durante o dia, e a lembrança que os senhores vão levar daqui é um cactus, né? O cactus é uma planta que faz parte do nosso agreste sergipano. E segundo a lenda, quem tem um cactus em casa ou no ambiente de trabalho traz muita energia positiva e traz muita sorte. Parabéns a vocês. Nesse momento o dispositivo será encerrado, desfeito, para que a organização e o cerimonial monte o dispositivo para o encerramento desse grandioso encontro.